Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, que Deus os abençoe muitíssimo. Louvamos ao Senhor pela essa rica oportunidade que Ele nos dá no dia de hoje, de estarmos desfrutando do pão diário, pedindo ao Senhor que Ele ministre no nosso coração, que me ajude a falar aquilo que Ele colocou no meu coração a passar para os irmãos e que o Senhor mesmo dê entendimento a cada irmão e que esta palavra venha a ser um pão diário mesmo, entendendo? Uma coisa que vai criar vida, vigor, força, causar efeito. Amém? Glória a Deus. O tema da nossa meditação no dia de hoje será vencendo com fé. O quê? O medo. Olha só. Vencendo com fé o medo. Nesses dias difíceis, nós precisamos vencer. Venceremos como? Com fé. E o que nós venceremos? O medo. O medo. Aqui nós vamos meditar e sabemos que temos medo sim de muitas coisas, né? Nosso coração se aflige. Aquilo que nós não conhecemos, que nós não dominamos, isso nos causa preocupação, isso nos causa medo. Nós ficamos cheios de cuidados, certo? Mas, vamos comparar. Nós conhecemos a Jesus, amém? Nós conhecemos a Jesus, sabemos que Jesus é Deus, que Jesus, Ele tem poder, através do Teu Espírito Santo, de nos capacitar para fazermos o quê? Grandes coisas. Então, nós conhecemos a Jesus e temos fé nele. E por conta da fé que temos, nós venceremos o medo. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. A nossa lição está na palavra do Senhor, está em Marcos 4, versículo 35. Amém? Está assim escrito na palavra de Deus. Naquele dia já era tarde e disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, se despedindo da multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal e vento, e as ondas arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava em se encher d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sob um travesseiro. Eles os despertaram, e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Meus queridos, como já na introdução, né, falando que nós precisamos, tem coisa que nós temos medo, mas se nós conhecemos aquele que tem poder e ele habita em nós, nós vamos vencer. Amém? Vamos ver o cenário. O que Jesus estava fazendo um pouco antes de dar a ideia de atravessar? Jesus estava ensinando. Por que Jesus ensinava? Quando nós recebemos ensino, nós adquirimos conhecimento, recebemos informação, somos instruídos. O Senhor Jesus, ele estava ali reunido com os seus discípulos, ensinando a eles as coisas do reino de Deus, falando do poder do Senhor e a vontade de Deus sobre a vida deles. O que Deus estava instruindo. Um pouco antes de Jesus dar essa direção, assim que nós lemos lá no versículo 33 do capítulo 4, Jesus vai falar sobre a parábola, versículo 30, né? Sobre a parábola do grão de mostarda.
que é o grão de mostarda, fosse comparado, a fé fosse comparada a um grão de mostarda pequenininha, mas quando ela cria suas raízes, ela é muito forte, grande. E ele estava ensinando isso, falando sobre fé, ali falando com aqueles homens e seus discípulos. E aí o que acontece? Jesus dá uma direção para eles atravessarem para o outro lado. Quando Jesus dá essa ordem, eu pergunto, será que Jesus não sabia que haveria uma tempestade? Será que Jesus não sabia que aqueles homens iam ficar apavorados? Eu creio que sim, eu creio, porque Jesus era onisciente. E ele faz o quê? Ele entra no barco com aqueles homens, e começa a atravessar. Quando chega em determinada altura da travessia, começa o mar enfurecido, o vento forte, as ondas dando e a água entrando, e aqueles homens desesperados e Jesus dormindo. O propósito de Jesus lá era ensinar. Jesus estava capacitando os seus discípulos. Jesus estava ensinando aquelas pessoas a se prepararem para viver situações que elas teriam medo, que elas passariam. Jesus estava fazendo aquilo, Jesus estava preparando eles para que quando viesse a dificuldade, eles estivessem o quê? Preparados. Eles estivessem ali instruídos. Amém? E aí o que aconteceu? Jesus estava ali, eles tentam tirar, né, a água do barco, não conseguem ver que é muito forte, vão até Jesus e acordam Jesus. E perguntam para Jesus se Jesus não se dá que eles pereçam, que eles morram. Mas Jesus responde, Jesus levanta e dá o socorro. Vamos fazer uma pausa aqui? Jesus não tira as dificuldades. Nós vamos aprender. Hoje eu aprendi uma palavra, uma devocional que eu tinha visto mais cedo, falou que o Senhor, nosso Deus, ele é didático. O que ser didático? Eu fui ver, e didático quer dizer que deixa eu pegar aqui, né? É destinado a instruir. Deus está sempre nos instruindo. Deus está sempre nos capacitando. E é isso que ele fez com aqueles discípulos lá, ainda em terra. Ensinou, falou sobre fé. Crê. E aqueles discípulos atravessaram e tiveram oportunidade, em meio à sua dificuldade, de colocar em prática o quê? A sua fé. Nós hoje temos vivido um tempo difícil, não é, meus irmãos? Temos vivido um tempo que não é fácil. Não está sendo fácil para ninguém. Para ninguém. Uns estão gemendo. Mas se nós tivermos fé, nós vamos vencer. Nós vamos mandar esse mar acalmar. Esse vento impetuoso que sacode, esse vento que bate para lá, que bate para cá, e eles não vão nos tirar do lugar. Nós ficaremos firmes. Amém? Ficaremos firmes. Por quê? Porque temos fé. Em quem? Em Jesus. Jesus tem nos instruído a todo tempo. Todo tempo Jesus tem nos instruído. Eu sempre comento na igreja, os irmãos hão de lembrar, que eu falo que a cada oportunidade que nós temos de estar diante da palavra de Deus, nós somos capacitados. A palavra, na hora você fala, foi boa a palavra, que palavra, olha. Mas aquela palavra que foi boa, você tem que pegar e guardar ela. Você tem que ficar ali, olha, meditando nela para que ela entre, que ela fique incutida na sua mente. Porque talvez você não vai precisar dela ali naquela hora. Mas vai chegar um momento certo em que você vai precisar dessa instrução que você recebeu. O Espírito Santo vai, saca da sua memória e traz para você. Porque o Senhor, como está falando,
O ensino, ele é para capacitação. E para capacitação nós precisamos ser capacitados para desenvolvimento pessoal, para nos treinar, para sermos melhor, para termos melhor desempenho. Amém? Glórias a Deus. Olha, quando nós somos capacitados, a capacitação, ela nos leva a quê? À prática. Precisamos praticar. E quando você recebe a palavra e retém ela e agora vai colocar na prática, você vai trabalhar nela, você vai exercitar, você vai agir, você vai desenvolver, você vai consumir. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Olha, tudo isso vem sobre nós, Nós na vida teremos aflições, sim. Sim, mas como é que nós vamos enfrentar as adversidades, as aflições das nossas vidas? Como? Sendo instruídos, capacitados pelo Espírito Santo. Amém? A palavra de hoje, ela vem porque vencendo com fé o medo. Nós não podemos paralisar. O medo não vai nos paralisar. Nós vamos prosseguir. E nós vamos vencê-lo. Amém? E continuando para encerrar, Jesus levou os discípulos para viver aquilo que eles aprenderam. Mas interessante, Jesus estava com eles. Eles precisavam aprender fé. Mas o mestre ainda estava ali ensinando ainda. E eles ensinando a fé, mas ainda com um professor do lado. E hoje, a mesma coisa conosco. Nós somos ensinados e o professor mora em nós. Recebemos ele. E ele nos instrui e nos convence que é verdade o que ele fala. E que o posicionamento que nós viermos a tomar diante daquilo que nós aprendemos, nós vamos vencer. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor, meus queridos. Isso é uma palavra tremenda, tremenda. A força e o vigor é conosco. Amém? Amém. E aí, lá no versículo 35... Não, versículo, já que no versículo 40, Jesus diz, e os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que o vento e o mar obedecem? Meu amado, quem é esse que habita em você, que manda o mar e o vento se acalmar? Quais são os ventos que estão batendo à sua porta? Qual é a força da água que está afligindo o seu coração? Em você mora um Deus que pode e te traz à memória que eu posso dar uma ordem no nome daquele que eu botei aqui, olha, eu botei assim, Deus é didático, destinado a ensinar, pois o ensino de Deus é eterno pela fé, e a fé nos fará vencer o medo. Nós não ficaremos abatidos, nós não ficaremos paralisados, porque o Espírito de Deus habita em nós e ele nos capacita para vencer o medo. Amém, meus queridos? Essa é a palavra na noite de hoje. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade que o Senhor me concede do Senhor habitar em mim, Senhor, de nunca me deixar só, Senhor Deus. Que em meio às dificuldades da minha vida, Senhor Deus, que em meio, Senhor Deus, aos vendavais, Senhor Deus, a força do mar, Senhor Deus, o Senhor, Pai, tem nos instruído, o Senhor tem, Senhor Deus, nos dado autoridade, Senhor Deus, no teu nome, Senhor Deus, para calar o mar, Senhor Deus, para silenciar, Senhor Deus,
os ventos, Senhor Deus. Senhor Deus, nós confiamos no teu poder, Senhor Deus. Somos instruídos e capacitados, Senhor, pelo teu santo nome, Senhor Deus. Em ti nós corremos e nos abrigamos, Senhor Deus. Em ti nós nos protegemos, Senhor. Nós somos, Senhor Deus, zelados pelo Senhor, Pai. E, Senhor Deus, nós não ficaremos abatidos. Nós não temeremos, Pai. Não temeremos, porque venceremos, Senhor Deus, este medo, Senhor Deus. O medo com a nossa fé naquele que nos ensina, naquele que nos exorta, aquele que nos lembra, aquele que nos fortifica, aquele que nos impulsiona. Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Toma a vida dos meus irmãos, Senhor Deus, e a minha vida, Senhor Deus, e que não ouçamos outra voz a não ser a do Senhor. Nós oramos, Pai, agradecido por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos irmãos.